Bem-vindos a mais um canal aberto. Semanalmente, o nosso programa debate assuntos de seu interesse, assuntos que fazem parte do nosso dia a dia, assuntos que a nossa sociedade precisa debater. Hoje, vamos debater um assunto de extrema importância. Qual o modelo de aposentadoria dos dias de hoje? Como as pessoas veem no futuro a aposentadoria? Para debater conosco este importante tema, temos aqui o psicólogo organizacional, o Jean Souza. Conosco também a corretora de seguros de vida, a Dayana Armbrust. Brust. Eu lembro desse sobrenome aqui, a mamãe trabalhou no Grupo Sinos? Sim. Ah, eu estava lembrando desse sobrenome. E também conosco aqui o educador financeiro, o Jó Adriano da Cruz. E estamos aguardando a presença do Newton também, se der tempo ele participa com a gente para trazer também a sua contribuição. Neste primeiro bloco eu costumo apresentar os nossos convidados, vou começar aqui com a Dayana, para dizer a ela, seja bem-vinda ao nosso programa e espero que juntos a gente possa contribuir com o nosso telespectador, trazendo importantes orientações e informações sobre as diversas aposentadorias, dá para se dizer assim hoje, né? Exatamente. Então, nós estávamos conversando antes, né, que a gente pode enxergar a aposentadoria também não só como algo para o futuro, né, mas como algo que pode acontecer de uma forma mais rápida, antecipada, né, devido eu trabalho com seguros de vida, então o que a gente enxerga no dia a dia é que existem aposentadorias precoces, né, devido a alguma situação de vida, né, das pessoas, e é justamente sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Seja bem-vinda, Dayana. Obrigada. Nosso psicólogo Jean Souza, seja bem-vindo, é um prazer tê-lo conosco aqui e, sem dúvida alguma, esperamos passar para o nosso telespectador importantes orientações e informações. Obrigado pela oportunidade de estar participando desse debate. A gente vai colocar, de alguma forma, aqui os fatores psicossociais, né? Além dos fatores socioeconômicos, as expectativas de quem ainda está no mercado de trabalho e quem posteriormente vai passar pela formalização da aposentadoria. E, em síntese, seria todo esse aspecto de interferência das expectativas, dos desejos, dos aspectos sociais e psicológicos de quem está para aposentar. Muito bem. O educador financeiro, o Jó Adriano da Cruz, também está conosco aqui. Seja bem-vindo, Jó. E é um prazer tê-lo conosco aqui no canal aberto dessa semana. Ok, obrigado, agradeço aí o convite. E vamos falar sobre educação financeira, que o segredo de tudo, principalmente quando se fala em aposentadoria, que é uma coisa a longo prazo, é o planejamento. Se não tiver esse planejamento, pode dar problema na frente. Então, atuo hoje trabalhando com workshops, palestras, nesse sentido, ensinando as pessoas a ter uma relação saudável com o tempo e o dinheiro. Muito bem. Eu, de imediato, quero fazer as duas perguntas agora para vocês aqui, né? Que são as perguntas do nosso tema, que a produção preparou para a gente. Qual o modelo de aposentadoria nos dias de hoje, que a gente já antecipou que são diversos, né? E como as pessoas estão vendo, quero que vocês tragam o depoimento de vocês, como as pessoas que vocês têm relacionamento estão vendo a aposentadoria lá no futuro. Dayana, eu não sei, é difícil responder assim numa frase, né? Na realidade, assim, o que a gente enxerga, o que eu vejo, né, no dia a dia, que as pessoas que estão entendendo que tem um nível cultural maior, enfim, elas procuram várias ferramentas diferentes de aposentadoria. Não sei se vocês sentem isso também, mas muitas pessoas buscaram isso através da previdência privada, através de poupança, através de imóveis para alugar, né?
porque são formas de não contar só com o INSS, né? Então, a gente enxerga muito isso no dia a dia e hoje existem também, dentro de uma educação financeira, até acredito que o João vai poder falar mais sobre isso, ferramentas financeiras que podem auxiliar, né, nisso de uma forma mais segura, né? Nesse sentido, né? E muito baseado também na insegurança, né, que as pessoas têm, na grande maioria, relacionadas ao INSS, né? Então, existem outros tipos de formas de se guardar dinheiro e de se precaver para isso. Mas existe, sim, óbvio, uma preocupação grande, né, de todos. Giana, a sua visão para responder as perguntas do tema hoje, é difícil? É complexo, não é difícil. É difícil em se tratando dessa estratificação social que vivemos, que é Brasil, né? Então, é difícil falar num modelo, numa formatação que sirva de norte a sul do país ou de norte a sul do próprio estado em que estamos. As realidades são completamente diferentes no ponto de vista. O argumento socioeconômico, por si só, não, na nossa opinião, de quem temos estudado as questões psicossocial, por si só não responde ao elemento satisfatório do aposentado. Existem outras questões. E outras questões como perspectiva sociofamiliar, né, como que estão essas interações, como anda a relação dele com o próprio significado do que ele vai fazer após a aposentadoria, né? Então, por si só, estar bem amparado financeiramente para nós que vamos aposentar, ainda ficam algumas lacunas que precisam ser preenchidas e melhor planejadas também, né? Então, daí, voltando à tua pergunta, não é difícil, é complexo. Talvez, com certeza, a gente não vai esgotar esse assunto aqui, né? Tem uns 3 programas no mínimo, né? Jó, vamos imaginar que uma pessoa te contratou como profissional para ir lá educar ele financeiramente, ele te fizesse essas 2 perguntas aí, né? A questão o modelo de aposentadoria nos dias de hoje, né? O que tu indicaria? E também a visão que as pessoas te passam sobre como elas veem no futuro a aposentadoria. Bem, com relação ao modelo, o INSS, ele é um modelo que a gente sabe que é um problema com problemas, né? Mas, porém, ele é essencial. A pessoa não deve deixar de contribuir também ao INSS. E é claro que, paralelamente a isso, ele fazer uma contribuição, por exemplo, um outro investimento, como bem colocou a colega aqui, ou seja, a questão do conhecimento é o segredo de tudo, é que as pessoas não têm acesso à informação, às opções que têm no mercado hoje que possibilitam isso. E é uma questão que, de repente, pegou muitas pessoas ao longo dos anos de uma maneira como surpresa, a questão da expectativa de vida. O que se pensava há 50 anos atrás? A aposentadoria chegava, a expectativa de vida era 48 anos. Em 50 anos passou para 74 anos de idade. Então, a questão de ser previdente em relação à sua aposentadoria, na verdade seria, respondendo à pergunta, quando que eu deveria me preocupar com a minha aposentadoria? Olha, desde que nasceu. Essa deveria ser uma preocupação dos pais, já quando a criança nasce, saber que um dia ela vai precisar se aposentar. E o tempo é um fator muito importante. Se fizesse isso de uma maneira bem previdente, desde o nascimento, seria muito mais simples. Bem, mas não fez. E aí? Bem, então quando você entra para o mercado de trabalho, se educar financeiramente, se organizar financeiramente o seu orçamento para poder fazer investimento de parte do seu trabalho para que realmente possa lhe dar um rendimento satisfatório no futuro próximo. Muito bem. Daiana, as pessoas, hoje em dia, você que lida com corretora de seguros, elas pensam que não é um investimento, é um custo, na questão até de seguro não só da vida, como dos bens, né? Tu sente isso no mercado ou está se conseguindo mudar o pensamento das pessoas nesse sentido? Sim, bom, há alguns anos atrás, né, se via assim isso como um custo financeiro e hoje o conceito ele vem mudando bastante
em função de uma própria educação financeira, né? Que as pessoas elas estão se instruindo mais, estão vendo no seu dia a dia coisas que acontecem. Então, na realidade, o que é o seguro de vida, né? Como que um seguro de vida ele entra aqui no nosso tema de aposentadoria? Hoje, se a gente for ver uma pessoa de 30 anos, ela está em plena atividade profissional, né? Está no auge, começando, né, o auge da sua carreira. E se algo acontece com essa pessoa que cause, por exemplo, uma aposentadoria precoce, como uma invalidez, né, um acidente de trânsito, ou até uma doença grave, né, que faça com que essa pessoa pare de exercer a sua profissão por 1, 2, 3 anos, muitas vezes não consegue voltar, né, ao mercado de trabalho em função disso. Então, o seguro de vida ele é uma ferramenta financeira, né, que vem, né, de encontro justamente para algum problema, né, que possa ocorrer, porque justamente essa pessoa ela não contribuiu também tempo suficiente com o INSS. E se ela é um profissional autônomo? E se ela, enfim, né, não tinha se resguardado com algum outro tipo de produto financeiro? Então, o seguro de vida, no momento de um período produtivo, ele entra nesse aspecto, né? E aí a gente tem, né, conhecimento de mercado, de produtos, né, que vão estar segurando também lá na frente, quando essa pessoa já se aposentou, né? Digamos, nada aconteceu, não houve problema nenhum, né? Passou todo o seu período produtivo adquirindo um patrimônio, né? Formando as suas reservas, e chegou lá na frente, os 65, 70 anos. Né? Então, para que serve um seguro de vida lá na frente? Para proteger esse patrimônio que ela construiu ao longo de uma vida, porque ninguém constrói patrimônio também pensando que um dia vai ter que vender porque ficou doente ou porque, né, teve uma, enfim, né, uma situação de saúde que complicou. Então, para isso que serve o seguro de vida, né, nesse caso aqui do nosso assunto. Tu tem alguma coisa? Não, é uma questão, como diz, né, a questão do seguro, né? Nós, como educadores financeiros, quando somos consultados, a maioria das pessoas elas querem saber, num primeiro momento, como que eu serei independente financeiramente. Eu quero ser independente financeiramente. Mas, quando ela vai entrando dentro do conhecimento do que é a educação financeira, tem partes para você chegar lá. E uma delas, antes de você chegar na sua independência financeira, com certeza é você chegar na segurança financeira, que é exatamente como ela diz, a guarda do seu patrimônio. Ah, mas talvez um seguro de um carro pode ser muito caro. É caro? É caro. Tá, mas e perder o carro? Não às vezes por você, mas por acidentes, enfim, que podem acontecer. Então, ser previdente é muito importante. Então, e um patrimônio como esse, com um carro, enfim, com uma casa, você demorou muito para adquirir e custou caro. Então, se perder isso de uma hora para outra, seria lamentável. Então, estar seguro é muito importante. Jean, as pessoas estão mais conscientes nesse aspecto, assim? Você percebe isso no mercado? Se formos analisar uma pequena fatia do mercado, assim, eu tenho alguns dados aqui, por exemplo, da Fundação Perseu Abramo. 43% dos idosos brasileiros têm renda familiar de até 2 salários mínimos. 71% se consideram chefes da família com a qual residem. E 88% contribuem para a renda familiar. Então, assim, isso é de 2007 ainda. Mas, se tratando de pesquisa, a gente não pode dizer que está tão defasado assim. Sim. Né? Bom, quando a Daiane estava falando aqui, e o Jó estava falando sobre educação financeira, eu fiquei pensando em outras profissões que não executivos, que não bancários, que não profissionais liberais, como o caminhoneiro, né? Como o cozinheiro, como, enfim, né? Que passam sua vida ativa inseguro financeiramente, tentando fazer 2, 3, enfim, a gente sabe da realidade aí dessas profissões que a gente está dizendo, e outras tantas. E eu fiquei agora um pouco me questionando como seria essa grande massa com essa abordagem, né? Se a gente traria aqui, então, uma realidade que se aplicaria pelo menos a uma grande maioria da população, é um questionamento que eu estou fazendo, ou a gente está tratando de um público bem reservado.
Porque quando nós estamos trabalhando, a gente procura muito mais que adquirir, que elencar o nosso salário no dia a dia. A gente quer identificação com o que a gente faz. Isso desde lá de muito tempo, né? Os teóricos da dialética materialista vêm trazendo isso para nós, e isso é muito atual, né? Nós percebemos que o que corresponde ao acúmulo, à reserva de quem tradicionalmente faz a sua carreira, ele não corresponde, ele corresponde numa proporção muito ínfima do pós-aposentadoria formal. Então, eu perguntaria primeiro que tipo de segurança eu busco enquanto eu trabalho, além da questão financeira, e se eu conquisto essa segurança depois de aposentado. Né? Porque existem outras questões, por exemplo, se eu estou preparando para aposentar, vamos dizer que eu tenho uma boa carreira, uma boa estrutura de salário, enfim, mas eu não tenho uma boa estrutura familiar, eu tenho as questões das doenças, né? Às vezes eu tenho um excelente salário, mas eu tenho a minha própria questão de saúde, a saúde da minha mulher, a saúde dos meus filhos, ou de quem que esteja perto. Isso tudo equacionar ou prever, a gente pode ter uma margem do que pode ser real, ou de que pode acontecer, mas diante de tantas modificações sociais, de higiene pública, né, de saúde, de epidemias e uma série de coisas, nós temos que pensar bastante no como atingir os outros segmentos da sociedade, né, que movem qualquer sociedade. Isso é no mundo inteiro, isso não é um privilégio nosso, né? Então, minha dúvida é, nós estamos contemplando isso? Eu não sei dizer. Pois são vários aspectos, né, e setores que a gente vai, como a gente já disse lá no início do programa, é um assunto de extrema importância e também muito amplo. A questão, Daiana, é muito elogiado o sistema SUS, né, mas que não funciona como teria que funcionar. A questão da Previdência também recebeu elogios de países diversos, enfim, porém o funcionamento, quer dizer, a ideia é excelente, só a administração, o funcionamento é que não dá a segurança que deveria dar a quem participa disso. Na questão da Previdência, tu é obrigado, né, a participar praticamente. A Previdência Pública. A Previdência, quem está contribuindo, né, é obrigado a participar, claro. E não funciona justamente pelo que a gente, né, o modelo ele foi feito há muitos anos atrás, né? Então é por isso que hoje o que a gente tem que imaginar dentro do cenário com as ferramentas financeiras que a gente tem hoje é tentar colocar os ovos em várias cestinhas, né? Justamente para não ficar na mão de uma situação só quando chegar a hora de uma necessidade, né? Então eu penso e essas assim, mudanças constantes também, né? Quer dizer, eu, por exemplo, citar como exemplo eu, né? Eu assinei carteira com 12 anos. A profissão que eu exerci se aposentava com 25 de contribuição. 47 eu vou estar aposentado. Só que ao longo disso foram alterando tantas vezes. Agora eu tenho que ter 65, né? 65. E somar mais 30 ou 35 tem que somar 90 no total, uma coisa assim, né? Agora, quer dizer, até eu chegar aos 60, né, já vai alterar novamente. Então, está chegando, é uma insegurança, né, João? É uma insegurança total. Com certeza. É por isso que é importante você criar, como a Daiane disse, mecanismos de você se prevenir contra essas mudanças, também com recursos próprios. E um dado também curioso é a questão do que é ser independente financeiramente. Ou seja, se aposentar e ser independente financeiramente. É você exatamente ter um patrimônio que lhe rendam, né, um valor que você possa manter a mesma qualidade de vida que você tinha quando estava na atividade. E um dado curioso que eu tenho aqui é que 46% dos aposentados, eles dependem de familiares para sobreviver depois da aposentadoria. 28% ainda depende de caridade.
para conseguir sobreviver após a aposentadoria. 25% depois da aposentadoria, para conseguir sobreviver e manter o mesmo padrão de vida, veja bem, sobreviver é uma coisa, manter o mesmo padrão de vida, precisam trabalhar depois da aposentadoria. E, infelizmente, apenas 1% são independentes financeiramente, ou seja, estão tranquilos, têm renda, têm uma qualidade de vida igual ou superior de quando estavam na atividade. Então, é um dado 1%. estarrecedor. E algo que... Puxa vida. E Por algo favor. que a gente pode também colocar aqui, né? É que lá, na terceira idade, existem custos que essas pessoas terão que hoje elas não têm. Por exemplo, quem tem um plano de saúde privado, custa muito mais caro um plano de saúde privado aos 65 e 70 anos do que a pessoa aos 40. Né? Então, tudo isso tem que entrar também dentro desse planejamento. Né? Quer dizer, conforme vai aumentando a idade, vai aumentando os Vai custos aumentando os também. custos, exatamente. Bom, nós chegamos ao primeiro intervalo dos nossos apoiadores culturais. Estamos debatendo aqui qual o modelo de aposentadoria nos dias de hoje, como as pessoas veem no futuro a aposentadoria. Nós vamos para o intervalo, voltamos na sequência, debatendo este importante assunto nesta semana no Canal Aberto.